Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like como sempre, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de valorização, bons e baratos e tiro curto para a 37ª rodada, penúltima rodada do Cartola. Tá terminando, né? Já tá dando saudade. Bora lá pro vídeo então. Pessoal, mas antes eu quero fazer um convite aí para vocês, tá? Ontem eu lancei o ligasdomané.com.br, tá? É um site de tiro curto, um site de ligas apostadas, certo? Um site bem intuitivo, bem tranquilo. Você vem aqui, se registra, certo? Inclui seu time, tem várias formas de pagamento. É do mesmo desenvolvedor do Catimba, o IH, o i9BH Serviços Digitais, certo? Qualquer dúvida aqui, ó, tem o WhatsApp, é só entrar em contato com o Mané, certo? Então é muito fácil, bem intuitivo, bem legal, tá? ligasdomané.com.br. Se quiser saber como é que funciona melhor o site, vai ter um cardzinho aqui, ó. Eu fiz um vídeo ontem explicando direitinho, mas eu convido vocês a ir lá e entrar no site, dar uma olhadinha lá como é que funciona. É bem fácil, bem legal, show de bola, beleza? ligasdomané.com.br. Para você que gosta de jogar ligas apostadas, ligas de tiro curto, fazer uma fezinha, beleza? Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação do time de valorização do canal, é o Mané Cartola, né, no cifrão, 42.07, mas o foco desse time não é pontuar. Ficamos abaixo da média, ficamos, mas valorizamos 11.26 cartoletas. Esse é o objetivo desse time, né, valorizar entre 10 e 15 cartoletas. Alcançamos o patrimônio de 478.44 cartoletas, estamos bem próximo do nosso objetivo inicial, né, e eram 500 cartoletas ao final do Cartola. Vamos dar uma olhadinha em como é que a gente tá no Nacional, né? A gente tava numa posição aí privilegiada. Vamos ver se a gente ganhou algumas posições. Vamos dar uma olhadinha no Nacional e vamos botar para filtrar por patrimônio. Ó, a nossa posição nacional é a posição 233 do Nacional, certo? Ganhamos algumas posições, estávamos na 238, se não me engano, certo? Estamos ali girando entre os 200 times mais ricos do Cartola, no universo de mais de 9 milhões de times de cartoleiros. É muita coisa, né? Realmente é uma posição privilegiada. É como eu sempre costumo dizer, você que joga aí ligas apostadas para o time mais rico, né? Ou você que tá precisando de linha de cartoletas nessa altura do campeonato, é só colar nesse time aqui de valorização que ele não decepciona, certo? Vamos vender o time e vamos lá escalar para a 37ª rodada que já tá batendo a porta, já é amanhã. Vamos lá então, gente. Vamos lá então, gente, para o nosso time de valorização do canal, certo? Custando 110.10 cartoletas, né? Esse vai ser nosso time de valorização para a 37ª rodada, como a gente sempre faz, né? Quem conhece aí o esquema do canal, a gente deixa já o time pronto e vai comentar a respeito de cada um dos jogadores. Todos os jogadores estão bem desvalorizados, os que não estão bem desvalorizados, valorizaram um pouco na última rodada, tá? E estão precisando de pouco para valorizar agora. Tirando aqui o Soteldo, que tinha sido expulso e vai retornar agora, né? Então a valorização pode ser grande. Vamos lá aqui dar uma olhadinha aqui no nosso querido Olheiro FC. Se a gente botar para ordenar goleiros mínimos para valorizar, esses daqui são os goleiros que precisam de menos para valorização, certo? O Everton, o Volpe, o Vladimir, o Fábio. O quinto é o Marcos Felipe. Por que eu estou escolhendo o Marcos Felipe? Tá? Não estou escolhendo ele pela média, porque ele tem uma média de 3.2 jogando em casa. Até acredito que possa ser vazado, porque o Fortaleza realmente fora de casa costuma fazer gols, tá? Tá aqui, ó, Fortaleza faz a maioria dos seus times aqui, ó, nas últimas 5 rodadas fez gols jogando fora de casa, então é um time altamente perigoso jogando fora de casa. Por que eu estou escalando ele? Porque ele precisa de menos 0.6 para começar a valorizar, certo? Se conseguir manter o SG por um acaso ou se fizer uma ou outra defesa difícil, tem tudo para valorizar bem. Por quê? Porque o preço dele é muito baixinho, tá? 1.95. Quanto menor o valor, né, quanto menor o preço do jogador, mais fácil ele valoriza, certo? Então qualquer pontuação dele aqui ele vai valorizar bem. Tá certo que Fortaleza não cede quase nada para goleiro, em média 2.2, né? Negativou alguns goleiros fora de casa, mas nas últimas 5 rodadas vem cedendo alguns bons pontos aí, ó, tá? E se por um acaso o Marcos Felipe fizer em torno de 5, 6 pontos, já estou satisfeito que vai valorizar bastante, ok? Vamos dar uma olhadinha agora para nossa dupla de zaga. A nossa dupla de zaga aqui eu vou apostar no confronto, certo? Do Flamengo. Flamengo contra o Avaí, por quê? Porque o Avaí, certo, tem muita dificuldade de fazer gols fora de casa e o Flamengo é o melhor time da competição. Ou seja, o Flamengo é o melhor mandante, certo? Enquanto o Avaí é o 20º melhor visitante, ou seja, o pior visitante da competição. Nos últimos 6 jogos, o Flamengo não fez gols fora de casa, né? Então eu vou apostar aí no saldo de gols do Flamengo. Com isso eu vou escalar o segundo zagueiro mais desvalorizado para a rodada, o Rodolfo, tá? Tem um preço muito bom, precisa fazer menos 1.4 para começar a valorizar. Não tem uma média boa em casa? Não, não tem, mas não jogou quase nenhum jogo. Mas mesmo assim, se ele fizer uma média aí de 2, 3 pontos, por exemplo, mesmo com o SG fazendo uma pontuação baixa, que ele é um zagueiro meio faltoso, enfim, vai valorizar e valorizar bem, tá? Avaí cede em média 5.54 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa, ou seja, é um dos times que mais cede pontos
para zagueiros adversários. Então por isso que eu tô apostando aí na dupla de zaga do Flamengo, tá? Rodrigo Caio também vai ser meu outro zagueiro, certo? Tá desvalorizado, precisa fazer 0.2 para começar a valorizar. Tem uma média de 3.23, uma média melhor do que a do Rodolfo, certo? Ele volta a dar uma pequena negativada porque precisa bastante do SG, né? O Rodrigo Caio para pontuar bem. É isso que eu tô contando. Ele fazer uma pontuação parecida com essas daqui, ó, 5, 6, 7 pontos, mantendo o SG. Sem contar que o Rodrigo Caio é um bom zagueiro na bola aérea. A gente já viu a pontuação cedida pelo Avaí, né? Já tem 2 gols na competição, né? O Avaí é muito frágil do ponto de vista ofensivo e defensivo, né? É frágil no geral. Então é isso que eu tô contando. Que o Flamengo faça um bom jogo, não sofra gols, mantenha o SG. De repente um desses zagueiros até possa fazer um gol de cabeça, tá? Nas laterais, eu vou com o Rafinha, do Flamengo, que é o terceiro lateral mais desvalorizado para a rodada. Tá precisando fazer menos 1.5, tem uma média de 3.88, né? É o confronto mais favorável da rodada. Rafinha negativou na última rodada que jogou em casa contra o Corinthians no 4-1, né? Ou seja, o Rafinha é um lateral muito dependente de SG para pontuar bem ou precisa fazer uma assistência, né? Para fazer uma boa pontuação. Não é um grande ladrão de bola, mas o confronto é muito favorável. O Avaí é um dos times que mais cede pontos para laterais dentro da competição, em média 6.82 nos últimos 5 jogos. Acredito aí que tem tudo aí pro Rafinha ir bem e valorizar bem, sem contar que está num preço bem acessível também. O nosso segundo lateral pro time de valorização do canal é o Dani Alves, certo? O Dani Alves já está um preço um pouquinho mais salgado, né? Custa 14.85, mas tem uma média melhor em casa, tem uma média de 6.33, precisa fazer menos 1.1 para começar a valorizar. Tem um confronto difícil aí contra o Internacional, é confronto direto para Libertadores, mas o Dani Alves, tirando aqui a escorregadinha na 31ª rodada, sempre te entrega alguns bons pontos aí. Se fizer gol ou der assistência, né, já que ele joga no meio de campo, né, e tem essa possibilidade de chegar à frente com maior facilidade, de repente vai pontuar bem, com isso a valorização dele vai lá em cima. O Internacional é um dos times que mais cedem pontos para laterais, 6.97 nos últimos 5 jogos, mas não serve muito aqui pro Dani Alves porque ele tá jogando no meio, né? Mas ele está sendo escalado mais porque pela média dele e pelo pouco que precisa para começar a valorizar. No nosso meio de campo aqui, a gente vai dar preferência para os jogadores do time contrário nesse confronto, tá? Os jogadores do Internacional. Podem ver aqui, ó, o Edenilson é o segundo jogador mais desvalorizado para a rodada. Precisa fazer menos 3 pontos para começar a valorizar, mas tem uma média de 1.33, certo? E oscila muito, às vezes negativo e negativa feio, então a gente não vai optar pelo Edenilson não. A gente vai optar pelos jogadores que têm melhor média no Internacional fora de casa, tá? Vou escalar o Rodrigo Lindoso. Por que eu vou escalar o Lindoso? Eu vou explicar para vocês. O Lindoso precisa fazer menos 0.8 para começar a valorizar. Tem uma média de 3.31 jogando fora de casa, tá? Quando ele não negativa muito, então o prejuízo não vai ser muito grande. Mas em compensação, se ele conseguir manter a regularidade aqui, ele te entrega 3, 4, 5, 6 pontos em roubada de bola, certo? O São Paulo cede em média aí 1.22 para meio campista adversários, não é muita coisa, mas eu tô contando aqui, escalando o jogador de meio campo do Internacional para esse fator aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, roubada de bola para mim nas últimas 3 rodadas, o Inter foi o time que mais roubou bolas nas últimas 3 rodadas com o jogador de meio campo, e o São Paulo foi o que mais cedeu. Então por isso que eu quero botar os ladrões de bola que estão desvalorizados da equipe do Internacional, certo? Tô botando o Lindoso e vou botar também o Patrick. Aqui, ó, o Patrick. Por que eu não peguei o Edenilson que está mais desvalorizado? Porque o Patrick tem uma média melhor. O Patrick tem uma média de 5.09 jogando fora de casa. Precisa fazer menos 0.2 pontos, certo? Foi mal na última rodada, mas vinha mantendo uma regularidade muito boa fora de casa, certo? Então é com isso que eu estou contando. Uma olhadinha aqui, Soteldo, grande Soteldo. Nosso outro meio de campo aqui para valorização do canal é o quarto meio de campo mais desvalorizado, é o Soteldo. Tem um confronto dificílimo contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Soteldo não tem uma boa média fora de casa, não. Uma média de menos 2.11, joga bem em casa. Mas precisa fazer menos 2.9 para começar a valorizar. Isso é muita coisa, certo? Eu sei que ele oscila bastante, tá? Tô correndo um certo risco ele, mas eu tô contando aí que acendo uma luz aí ele consiga dar uma mitada ou pelo menos fazer uma boa pontuação aí com faltas sofridas, finalização, né? Que é um jogador que parte muito para cima. E o Santos agora no final do campeonato tá buscando alguma coisa a mais aí e tá jogando muito bem fora de casa. O Atlético Paranaense cede em média 1.42 para jogadores de meio de campo, né? Nos últimos 5 jogos jogando dentro da Arena da Baixada, mas pro Soteldo não serve porque ele joga praticamente como um atacante, certo? Nossos atacantes para o nosso time de valorização, colocando para ordenar ali os mais desvalorizados, percebam que esses jogadores são os mais desvalorizados, esses 4 primeiros aqui, ó, mas acredito que não tenham tanto potencial assim e nem médias boas para a rodada. Eu acredito que dos mais desvalorizados, o quinto mais desvalorizado que tem potencial para a rodada é o Luiz Adriano. Tem uma média de 4.44, apesar do Palmeiras estar mal, precisa fazer menos 0.7, tá? Foi mal nas últimas 2 rodadas,
Mas o Luiz Adriano é matador, é um bom atacante. Acredito que depois aí da saída do Mano, a torcida vai cobrar bastante. E acredito que os jogadores quiseram derrubar o Mano mesmo. Acho que eles vão jogar bem contra o Goiás, certo? E aqui é um time de valorização. Ele precisa fazer poucos pontos para começar a valorizar. Goiás cede em média aí, ó, 5,19 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos, certo? Então o Luiz Adriano aí tem tudo aí para valorizar e valorizar bem. Desculpa, pessoal. O nosso outro atacante tá bem à frente, mas tem um potencial tremendo para a rodada. É o Bruno Henrique. Precisa fazer um ponto para começar a valorizar, mas tem uma média de 10,74. Vai enfrentar o lanterna da competição, uma das piores defesas. O Flamengo tem uma média de 3 gols dentro de casa, dentro do Maracanã. E nos últimos 3 jogos, vem imitando uma barbaridade dentro de casa. Fora não vem jogando bem, mas dentro de casa o Bruno Henrique vem jogando muito, certo? Avaí cede aí em média 3,14 para atacantes adversários. Acredita aí que mesmo, tá, não sendo um dos jogadores mais desvalorizados para a rodada, tem um grande potencial e tem tudo para ir pontuar bem e valorizar bem também. No mesmo raciocínio eu vou seguir com o Ione Gonzalez, tá? O Ione tem uma média de 5,75, precisa fazer 1,3 para começar a valorizar, mas tem um confronto favorável com o Fortaleza. Assim como o Fortaleza faz muito gol fora de casa, também leva muito gol fora de casa. E o Ione tem uma certa regularidade em casa, tirando aqui a 30ª rodada que negativou, geralmente entrega aí a 2, 3, 4, 5 pontos, mesmo sem fazer gols, tá? Se fizer gols e der assistência, daí tem tudo para dar uma mitada aí, fazer uma boa pontuação e valorizar bastante. Fortaleza cede em média, ó, 4,18 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa. Então acredita aí que tem tudo para ir bem, certo? Nosso técnico aqui, voltando para o nosso olheiro FC, vai ser o Fernando Diniz, né? Não venho gostando muito do Fernando Diniz, até gosto do estilo de trabalho dele, né? Mas infelizmente, por onde ele passa, ele não consegue apresentar bons resultados. E Cartola é resultado, né? Mas mesmo assim eu vou botar ele porque ele é o técnico mais desvalorizado para a rodada, né? A Batista fica inviável contra o Grêmio, o Evandro fica inviável contra o Flamengo, o Alberto Valentim fica inviável contra o Atlético Mineiro fora de casa, certo? E o Marquinhos Santos é um tiro no escuro aí, né? Daria até para dar uma apostada, mas é contra o CSA e aqui é briga de foice, né? Os dois já estão rebaixados, fica complicado. Então a gente vai com o Fernando Diniz, tá com uma média de 3,88 jogando em casa, precisa fazer 0,3 para começar a valorizar. Sei que é um confronto complicado, mas o Internacional não vem jogando tão bem assim fora de casa. Vamos falar até a verdade, vem jogando mal, tá? Ganhou a última do Botafogo, mas não vem muito bem. Cede em média 5,32 para treinadores adversários. E percebam aí, ó. Deu uma mitada no Renato, 8,93. Bons pontos aí para Adilson, 6,71. 5,19 para o Coelho, né? Só aqui na vitória realmente contra o Botafogo que o Valentim foi mal. Mas acredito que vai ser um jogo bem parelho aí. E a média do Fernando Diniz é bem superior, né, ao que ele precisa para começar a valorizar, assim como os pontos cedidos pelo Internacional. Então acho que o Fernando Diniz é uma boa pedida aí para valorização, certo? Com isso a gente fecha o nosso time. Custando então 110,10 cartoletas. Esse é o nosso time de valorização para a 37ª rodada, tá? E lembrando, tá, pessoal, que amanhã vai ter live às 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, entre 9h30 e 10 horas da manhã, porque eu não tenho como fazer a live hoje de noite nem amanhã de tarde. Então, para não deixar o pessoal na mão, vou fazer uma live amanhã na parte da manhã, tá certo? E de capitão aí eu vou botar o Bruno Henrique, né? Porque é o jogador que tem mais potencial desse time aí para pontuar bem na rodada, mas pontuação para esse time não interessa muito, a gente busca aqui realmente a valorização. Vamos lá então para o nosso time de bons e baratos do canal, né? Na rodada passada fez 81,17, uma boa pontuação para um time de bons baratos, né? Se tu diz mané bebê, para quem gosta de acompanhar. E realmente, para mim, foi uma excelente pontuação, né? Porque o time sempre é muito em conta, né? Um time custando 115,29 cartoletas, fazer 81 pontos, tá muito bom. Mas é como eu costumo dizer, né? A pontuação desse time de bons baratos do canal também não é a gente não busca pontuações altas. A gente faz esse time de bons baratos do canal, assim como o time de valorização, para quê? Para servir de suporte para você ir lá e buscar os jogadores que precisa na falta de cartoletas, tá certo? Mas foi uma boa pontuação, vamos vender o nosso time, vamos escalar para o bons e baratos do canal para a 37ª rodada. Pessoal, aqui então é o nosso time de bons e baratos do canal aí para a 37ª rodada, custando 101,67 cartoletas, um time bem acessível, tá? Poderia ter repetido aqui a dupla de zaga aqui, botado o Rodolfo, né? E o Rodrigo Caio pela chance real do SG. Afinal, o Avaí faz 6 jogos fora de casa que não marca gols, né? Mas eu optei em botar o Hever e o Arboleda porque acredito que eles têm potencial aí para a rodada, né? E não queria repetir jogadores aqui para dar outras opções para vocês, né? A base desse time praticamente é o Grêmio, certo? Porque pelo preço dos jogadores e pelo potencial na rodada, afinal de contas, o Cruzeiro está muito mal na competição, o Grêmio vem bem, certo? E futebol é momento. Como a maioria dos meus jogadores aqui é do Grêmio, estou botando o Renato,
né, e de capitão Luciano para ver se dá uma alavancada na pontuação desse time. E não é o interessante, né, não é o principal. Esse time é feito aqui de suporte, de apoio pro seu time, né. Na falta de cartolista, você vem aqui buscar um outro jogador mais em conta, né, um jogador mais acessível, um jogador mais barato. Tá certo? Não vou fazer muita explanação sobre cada jogador desse aqui, porque todos eles aqui eu falei praticamente lá no vídeo do time principal. Então quem quiser dar uma olhadinha nos motivos da escalação de cada um deles, é só ir aqui, ó, clicar no cardzinho aqui em cima. E lá no vídeo do time principal eu posso dar 3, 4, 5, 6 opções por posição. E a maioria desses jogadores aqui, né, quase todos eles, foram bem explanados lá. Pontuação em casa, pontuação fora, pontos cedidos pelo adversário, né, ponto fraco ou não. Lá dá pra gente dar uma explanada legal. Aqui não tem como, certo? São 3 times, tem que ser mais sucinto o vídeo, mais dinâmico. Tá bom? Então esse aí é nosso time de bons e baratos pro canal para a 37ª rodada. Finalmente aí nosso timezinho de tiro curto do canal, né? És um monstro, mané. Diante de muitos pedidos aí eu acabei fazendo um timezinho de tiro curto do retorno pra cá, né? Fez 70.37. Não foi bem, certo? Até acertou, né? O sistema defensivo todo não tomou gol. O Santos, apesar de tomar gol, até fez uma pontuação razoável, né? Mas do meio pra frente aqui não foi feliz nas suas escolhas, certo? Se tivesse aqui um Gabigol, né, e um Arrascaeta, por exemplo, um dos dois como capitão, com certeza esse time aqui tinha feito mais de 130 pontos. E daí realmente é isso que se espera de um time de tiro curto, né? Mas não dá nada, vamos vender ele aí. Vamos escalar para a 37ª rodada. Pessoal, esse então é o nosso time de tiro curto aí do canal, né? Para ligas apostadas, enfim, para quem tá atrás aí nas suas ligas clássicas e precisa ganhar ponto, né? Recuperar pontuação. Tá custando aí 161.68 cartoletas, até que ficou um time bem acessível, né? Coloquei todo o sistema defensivo do Flamengo, né? Não poderia ser diferente. O Avaí faz 6 jogos que não faz gols fora de casa, certo? Do meio pra frente, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol não dá pra faltar, né? O Flamengo tem uma média de 3 gols em casa dentro do Maracanã, né? E o Avaí toma muitos gols fora de casa, certo? Já tá rebaixado, psicológico abalado, enfim, né? E o Flamengo tá com o pé no acelerador aí, né? Tá buscando cada vez mais, parece que os caras não querem parar de jogar, não tem como deixar de fora, né? Tô colocando o Everton, Cebolinha e o Alisson aqui fazendo uma dobradinha, porque realmente o Cruzeiro tá muito mal e o Grêmio tá jogando muito bem dentro de casa. Cebolinha tem uma média excelente em casa, um jogador muito regular, se fizer gol, assistência, então dá uma mitada. E o Alisson, porque o Cruzeiro foi o time fora de casa nos últimos 3 jogos que mais cedeu pontos aí para jogadores de meio de campo, tá? Pontos cedidos, sofreu muito gol de assistência, sofreu muito gol de meia, tá? E o Thiago Galhardo aqui é uma apostazinha, né? Porque já que ele tá jogando como centroavante, é um jogo decisivo, apesar de ser contra o Corinthians pelo Ceará, de repente ele consegue marcar um gol aí, né? Tá aí como herói aí, o Ceará permanecer na primeira divisão, tá? Goleiro aqui eu tô botando o Gatito, porque efetivamente o Atlético Mineiro é o time que mais cede pontos para goleiro adversário e mais defesas difíceis, né? Imitou os últimos 5 goleiros que tiveram, os últimos 4 goleiros que tiveram lá dentro do Independência ou do Mineirão jogando contra o Atlético. E o técnico não poderia ser diferente que o Jesus, né? Pela grande quantidade de jogadores. Então esse aí é o nosso time de tiro curto do canal, certo? A gente sempre faz um time, né, arriscando um pouco mais aí, principalmente goleiro, sistema defensivo. Poderia botar o Gatito como capitão, poderia, mas não tem como deixar o artilheiro do campeonato, né, sem ser o capitão desse time de tiro curto, porque vai enfrentar realmente o lanterna da competição, o pior visitante do campeonato, contra o melhor mandante, o melhor ataque, enfim, o melhor tudo. É complicado, tá? Custando 161.68 cartoletas, esse é o timezinho de tiro curto aí do canal. Então é isso, gente. Time de valorização, bons e baratos de tiro curto do canal, escalados, né? São times alternativos que a gente faz aí para dar mais opções para você para escalar, porque na verdade o que importa pro canal é o time principal, né? É o time para pontuar, os melhores jogadores estão lá, né? Então quem não viu ainda o videozinho do time principal aí, tem várias opções, é só ir aqui na descriçãozinha do vídeo que vai ter um link ali, tá certo, gente? Quem gostou desse vídeo então, deixa aquele like, dá essa força pro canal. Quem não é inscrito, se inscreve. Eu sei que Cartola tá terminando, mas Cartola é aquela cachaçinha. Quem joga um ano, joga os outros. Já ficamos inscritos já pro ano que vem pra gente ir junto pra 2020. Tá certo? No mais, gente, um grande beijo de coração. Vai ter live amanhã, às 9h30 da manhã, entre 9h30 e 10 horas, tá? Porque na parte da tarde, infelizmente, não vou conseguir fazer a live nem hoje de noite. Então, pra não deixar ninguém na mão, né? A gente já tá acostumado desde o início do segundo turno aí fazer live. Vou manter a minha promessa aí, vou fazer uma live amanhã, 9h30 da manhã, né? Não importa se por uma pessoa, pra 1000 ou pra mais, eu vou estar lá presente pra dar aí uma força, pra tirar dúvidas, pra gente destrinchar bem essa rodada. Tá certo? No mais, um grande beijo de coração. Até a live de amanhã. Vamos que vamos. Fui.